A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André. Estamos chegando no fim dessa matéria. Estamos chegando no fim da matéria vida de prosperidade, prosperidade do tipo de Deus, a prosperidade bíblica. E eu creio que todas essas aulas, junto com a pastora Paloma, nós podemos ajudar você a enriquecer o seu conhecimento acerca da palavra, acerca do que é de fato a prosperidade do tipo de Deus. Deus tem mostrado para mim algo muito interessante, que a prosperidade bíblica, ela é algo muito maior, ela se estende quando você entende verdadeiramente uma vida de santidade. A adoração ao Senhor, que é uma vida de santidade. Deus ele fez uma promessa a Josué dizendo: Josué, diga ao povo, santifica-os hoje, que amanhã eles verão maravilhas. Amanhã eles viverão maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente entender o padrão de Deus para maravilhas, você tem noção do que o que o Senhor vai fazer em teu favor se você simplesmente viver uma vida de santidade? E amanhã você vai começar a ver maravilhas. Você viver no padrão de Deus em relação a uma vida de santidade. As maravilhas do Senhor serão estabelecidas. Então imagina o que são maravilhas. Jesus ele falou algo muito interessante lá em Mateus, que ele falou assim: se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o teu filho te pedir um peixe, por acaso você vai dar uma serpente? Vós que sois maus, sabem dar bons presentes? Imagina o Pai. Então vai para o padrão de Deus em relação ao que Deus tem para fazer por você. Olha o padrão de Deus e veja o que Deus está fazendo, o padrão dele, de um galardão, de um presente, de algo que ele está te entregando. Imagina de fato o que o Senhor está operando na sua vida. O que é de fato uma prosperidade do tipo de Deus, do padrão de Deus. Deus tem prazer, ele tem prazer na sua prosperidade. Então imagina no seu padrão, quando você tem prazer na prosperidade do seu filho, da sua filha, da sua casa. Imagina o padrão de Deus quando ele diz que tem prazer na sua prosperidade. Imagina o que ele vai trazer para você. Coisas insondáveis, riquezas insondáveis que homem nenhum é capaz de pensar ou imaginar o que Deus vai fazer na tua vida. Estamos aqui no fim, na reta final desta matéria, para trazer algo ao teu coração em relação ao tipo de vida de Deus que você tem que viver para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a Tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, de fato a Tua palavra na nossa vida. Opera sinais, Pai, opera prodígios, opera maravilhas, Pai, na nossa vida. Nós cremos, Senhor Jesus, que hoje o Senhor vai abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha entender o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor entre de fato, Senhor Jesus, nas nossas vidas e estabeleça a tua glória. Que a tua unção que quebra todo jugo, Senhor, que a tua unção que quebra todo jugo venha estabelecer em nós a tua vida, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos ao Senhor, Pai. Abra os olhos do nosso espírito, Senhor Jesus. Abra os olhos do nosso espírito. Que a Tua palavra venha produzir em nós paz, justiça e alegria. Que essa palavra, Senhor, venha, que já foi enxertada em nós, venha produzir em nós alegria sempre, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante. Não tem como a gente falar de prosperidade bíblica se a gente não falar de dízimos e ofertas. A palavra de Deus é um livro de princípios e valores. Os seus princípios são imutáveis e os seus valores inegociáveis.
Não tem como a gente não falar. Muitas vezes as pessoas, elas tentam descredibilizar a questão do dízimo, dizendo que o dízimo que era da época da lei e que na graça o dízimo não é mais obrigado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dar uma boa notícia. Vou te falar a verdade. Verdadeiramente, o dízimo hoje ele não é mais obrigatório. Ele só subiu de patamar um pouquinho. Ele deixou de ser obrigatório e se tornou um princípio. Hoje o dízimo e as ofertas é uma questão de princípio. E eu não sei se você sabe, tudo começa do princípio. Não tem como eu construir um prédio, um edifício, se eu não começar do seu fundamento, se eu não começar daquela base, do princípio. Como construir um edifício começando pelo segundo andar? Não tem como. Então eu tenho que começar do fundamento. Então se tornou um princípio, é algo muito maior. Então todas as coisas na nossa vida começam através dos princípios, de fundamentos básicos. Amém? Então nós vamos falar hoje de dízimos e ofertas. Amém? Para te mostrar algo muito interessante. Muitas vezes as pessoas falam que o dízimo é da lei, mas eu não sei se você sabe, o dízimo ele veio antes um pouco da lei. Ele veio desde a época de Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista. E a lei ainda não tinha sido estabelecida, porque a lei foi entregue para Moisés, anos na frente. Então deixa eu te dizer uma coisa, o dízimo já veio quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Então o dízimo veio antes da lei. Ele é um fundamento básico, assim como fé, assim como santificação, ele é um fundamento, um princípio básico. E nós vamos falar sobre isso nesta aula, em nome de Jesus. Dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é uma contribuição a Deus, que possui um valor pré-estabelecido de 10% da renda do cristão. Antes de tudo, afirmaremos sobre o dízimo na nova aliança. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa tremenda. Honra o Senhor. A palavra em Provérbios diz que nós temos que honrar o Senhor com os nossos celeiros. Nós temos que honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias do nosso bem. E existe uma promessa a respeito de honra. Deixa eu te dizer uma coisa, algo que eu aprendi e que tenho entendido mais e mais. Jesus ele falou, se vocês me honrarem, o meu Pai o honrará. A respeito de viver uma vida de honra. Quando nós vivemos uma vida por honra, receberemos com certeza a dupla honra. Se dízimo e oferta para você é uma questão de dinheiro, no máximo você vai receber dinheiro. Mas se dízimo e oferta é uma questão de honra, virá sobre você a dupla honra. Marcos fala que aquilo que nós deixamos por amor ao Senhor, nós receberemos 100 vezes mais neste presente século aquilo que nós deixamos. Neste presente século e na glória, aquilo que nós deixamos por amor. Ou seja, então nós vivemos por honra. E se nós vivermos por honra, com certeza a dupla honra virá. E a dupla honra para este século virá 100 vezes mais para este século. Então tudo que nós fazemos, nós temos que fazer por honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tudo que você faz não está levando a glorificação de Cristo em você, analise o homem a si mesmo e veja se o que você faz por coisas ou você faz por honra.
Em João, teve um dia que Jesus ele tinha saído de uma cidade, tinha atravessado o mar. Foi quando estava tendo aquela tempestade que Pedro andou sobre as águas, e logo depois, no outro dia, eles estavam em outra cidade, e as pessoas acordaram e viram que Jesus não estava mais ali, e eles foram atrás de Jesus, entraram nos barcos e foram atrás de Jesus na outra cidade. E quando chegaram lá, Jesus olhou para eles e falou assim: vocês estão aqui não por causa daquilo que vocês receberam, vocês estão aqui por causa do pão do céu que foi dado para vocês. O pão do céu que tem de fato matado a fome de vocês. Ou seja, Jesus estava falando sobre entendimento de honra, de a gente viver a vida por aquilo que a gente recebeu nele, que é o pão do céu, e a gente vai honrar ao Senhor. E quando a gente honra ao Senhor com essa convicção de que o pão do céu é este pão do céu que foi derramado, esse pão do céu que veio para trazer vida abundante. Quando você tem essa compreensão e essa convicção, você vai começar simplesmente a viver por honra. Você vai honrar ao Senhor, inclusive com as suas primícias. Você vai honrar ao Senhor, inclusive com os seus celeiros. Porque você vai viver uma vida de honra. Tudo será para louvor, quer bebais, quer comais ou qualquer outra coisa, faça para a glória do nome do Senhor. Jesus está sendo glorificado na tua vida porque você está entendendo a questão, o posicionamento de honra. Não se preocupe, dupla honra virá sobre a tua vida. O dízimo, sim, é bíblico e está no Novo Testamento. Todo crente que congrega em algum lugar tem um compromisso. Tem um compromisso de devolver o seu dízimo. Dízimo, você vai estar devolvendo aquilo que Deus é muito tremendo, né? A Bíblia diz que o homem não recebe nada sem que do céu o seja dado. Mas Deus é tão tremendo que quando você entende a questão de honra, você percebe que tudo que é teu é de Deus e tudo que é de Deus é teu. E Deus é tão tremendo que Ele te dá, porque você recebe do céu, Deus te dá, mas Ele simplesmente olha e fala assim: olha, eu vou confiar em você para que você cuide dos 90%, mas os 10% você vai devolver ao Senhor. Algo muito tremendo é que quando os homens ofertavam na vida de Paulo lá em Corinto, Paulo fala algo muito interessante, que quando aqueles homens ofertavam na vida de Paulo, simplesmente quem recebia a oferta deles era o Senhor. Não era Paulo, eles entregavam para Paulo, mas quem recebia a oferta deles era o Senhor. Devolver o dízimo é uma questão de gratidão. Você está sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. E eu não sei se você sabe, trazendo um pouco para o natural, toda a congregação, toda a igreja, ela precisa custear, ela tem custos mensais que devem ser pagos. E simplesmente é com o seu dízimo, é com sua oferta que a congregação vai conseguir se sustentar. Vai conseguir arcar com tudo aquilo que ela precisa pagar: água, luz, o salário do pastor, cuidar dos irmãos, dos órfãos e das viúvas, porque essa é a religião que agrada ao Senhor, cuidar dos órfãos e das viúvas, suprir a necessidade dos santos. O dízimo é para suprir a necessidade dos santos. Lá em Atos, capítulo 11, algo chama muita atenção. Quando Ágabo teve uma revelação de que uma fome viria sobre a nação de Israel, simplesmente os apóstolos levantaram aqueles homens de posse e falaram assim: vão e façam uma obra, sustentem, supram a necessidade dos santos, para que eles não venham ter necessidade. Atos capítulo 2 fala a respeito disso, de que a igreja naquela época não tinha necessidade, porque os santos se levantavam.
E o dízimo e as ofertas é exatamente para isso, para que os santos não venham ter esta necessidade. Para que no momento em que algum santo precise de ajuda, o dízimo e a oferta seja exatamente, não é para suprir os prazeres dos pastores, não, é para suprir as necessidades dos santos. E em Atos, eles falam sobre isso. E Ágabo teve essa visão, ele teve essa revelação do Senhor, e a Bíblia fala em Atos 11 que aqueles homens que tinham posses, foram com eles, foram com Barnabé e com Saulo, para simplesmente suprir a necessidade. Lá em capítulo 13 de Atos, fala que eles estavam voltando, e voltaram porque tinham acabado de fazer a obra. Que obra? Eles tinham ido para sustentar, para ajudar a suprir a necessidade dos santos, de uma revelação que Ágabo teve. Sou abençoado por isso. Dízimo não é contrário. Bênção como condição, não como consequência de alguma atitude. Devo dizimar do que tenho como rendimento, não para ter rendimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu dizimo não é para ser abençoado. Eu dizimo porque eu já sou abençoado. Eu dizimo porque o Senhor já me estabeleceu como alguém que é abençoado. Toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus já foram depositadas em nós. Então eu não dizimo para ser abençoado, eu dizimo porque eu sou abençoado, eu oferto porque eu já sou abençoado. Deus já nos colocou numa posição de sermos abençoados em Cristo Jesus. Não dizimar não me faz maldito. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes são ensinados para as pessoas que pelo fato dela não dizimar, ela se torna maldita, está repreendido. Não é isso. Não dizimar não vai te fazer maldito, porque você já é bendito em Cristo Jesus. O dízimo é uma questão de honra, de você entender e devolver aquilo que o Senhor Jesus Cristo, já em Cristo Jesus, você conquistou. Você não vai ser maldito. O devorador, o cortador, o migrador. Não é por causa disso que você vai dizimar. Porque o devorador, o cortador, o migrador, ele será repreendido pelo nome de Jesus. Você estabelece o nome de Jesus, você fala o nome de Jesus e eles serão repreendidos. O dízimo é simplesmente uma convicção de você tem, que é abençoado e que precisa abençoar, devolver aquilo, a fidelidade de Deus para você. Você não será maldito porque você não dizimou, nada a ver. Você só vai entender que o dízimo é um princípio e que todas as coisas começam dele. Então, na sua vida financeira, na sua área financeira, você simplesmente vai começar do princípio a estabelecer algo. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve um dia que a nação de Israel estava tendo uma seca muito profunda. E aí os profetas de Baal se levantaram. E eles se levantaram e começaram a fazer ali aqueles rituais dele, tentando que chovesse. Mas de repente o profeta se levantou e fez um holocausto. E quando ele fez aquele holocausto, ele falou assim: o que é que estava faltando mais naquele momento? O que mais estava faltando naquele momento era água. E o profeta simplesmente colocou ali aquela fogueira, fez aquele holocausto e mandou colocar água. Convicção, entendimento de que o que mais faltava ali, a coisa que naquele momento eles mais honravam, era a água, porque era o que faltava. Ele simplesmente falou: encharca de água, encharca esse holocausto. E aí quando eles encharcaram aquele holocausto, quando eles colocaram muita água, o profeta orou ao Senhor e pediu para que Deus mandasse fogo do céu. E aí Deus mandou fogo do céu e consumou aquele holocausto. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquilo que você quer que o Senhor estabeleça, honre o Senhor em relação àquilo.
Você quer ver a honra de Deus em relação à tua vida financeira? Honra o Senhor em relação à tua vida financeira. E veja Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer. Em relação a problemas financeiros que você está, honre o Senhor. Devolva o seu dízimo. Devolva as suas ofertas, oferte. E veja Deus estabelecer a vontade dEle. O retorno do dízimo não é automático ou calculável. Quando ando nas leis de Deus, suas bênçãos se manifestarão em minha vida naturalmente. Mas não existe uma fórmula. Deixa eu te dizer uma coisa. É naturalmente algo que nós temos entendido e temos feito um propósito e temos orado e temos entendido lá em Isaías capítulo 32, a partir do versículo 18. Deus fala algo muito interessante, Ele fala assim: e o meu povo habitará num lugar de paz, num lugar quieto e sossegado de descanso. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a declarar esta palavra, você simplesmente, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir aquilo pela qual ela foi enviada. Quando você começa a estabelecer algo, Deus vai fazer. A forma que Ele vai fazer, nós não temos convicção da forma como Ele vai entrar e não tem uma fórmula. Como Ele vai fazer? Lá em Atos capítulo 2, quando Jesus olha para os apóstolos e fala assim: vão para Jerusalém, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Lá em Atos capítulo 2, o resultado dessa ordenança que Jesus deu aos apóstolos foi exatamente o envio do Espírito Santo. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam como ia acontecer, eles não sabiam nada, eles só tinham uma palavra. A palavra é: vão, obedeçam, vão a Jerusalém, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo desceu, que revestiu aqueles homens de poder, muitos ficaram ali cheios do Espírito Santo, com a aparência como se eles estivessem bêbados, cheios do Espírito Santo. Mas todos estavam fitando, olhando os olhos para eles, e muitos estavam dizendo: rapaz, esses homens são indoutos, eles são aí israelitas, são hebreus, e eles estão falando exatamente a nossa língua. Eles estão falando as nossas línguas natal, e eles nunca estudaram para isso. Ou seja, Deus levantou aqueles apóstolos, aqueles discípulos, vários discípulos, e eles começaram a falar línguas de outras nações, porque naquele momento estava tendo uma festa e tinha judeus de todas as nações, e aqueles homens começaram a falar a respeito de Jesus. A Bíblia diz que os sinais começaram a acontecer. Tinha outros que estavam duvidando do que estava acontecendo, estavam até fazendo chacota, mas de repente a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e foi falar com eles: varões israelitas, o que está acontecendo aqui? Eles não estão bêbados 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, que sobre toda a carne Ele derramaria do seu Espírito. Deixa eu te dizer, eles não tinham uma convicção do que iria acontecer. Quando Pedro se levantou, 3.000 se converteram, porque o coração das pessoas foi compungido, foi dilacerado, e 3.000 se converteram na primeira levada. Então eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham convicção do que ia acontecer. Quando nós estamos orando e declarando: a minha casa é um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso, deixa eu te dizer, eu não sei o que Deus vai fazer para que a sua casa e a minha casa seja transformado num lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. Eu sei de uma coisa: eu estou cumprindo o princípio, e o princípio vai ser estabelecido e a verdade vai acontecer. A minha casa será um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. Quando você cumpre o princípio do dízimo e da oferta, você vive honra por honra. Eu não sei o que o Senhor vai fazer para que a tua vida, a tua casa seja verdadeiramente próspera, assim como Deus tem prazer na tua prosperidade.
Mas uma coisa eu tenho certeza, pelo fato de você estar obedecendo e estar cumprindo princípios de dízimo e oferta, não se preocupe, o céu vai se rasgar para estabelecer um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso para você, porque você é o povo de Deus. Você é um povo de Deus, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo e adquirido do Senhor. O que Deus vai fazer para que a tua casa seja um lugar de prosperidade e honra, eu não sei, mas Ele vai fazer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe uma fórmula, você não vai pulsar uma caixa, mas você vai estar fazendo. Eu vou estar cumprindo o princípio, porque eu estou cumprindo o princípio. Deus é poderoso para fazer. O resultado está escrito. O resultado é um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. Ponto. Como vai alcançar? Quais serão os meios para que isso alcance esse resultado? Eu não sei. O princípio é, eu dizimo. Os meios pertencem ao Senhor. O fim está escrito na Bíblia. Os meios, o que Ele vai fazer, eu não sei. Como Ele vai levantar, eu não sei. O que Ele vai fazer, eu não sei. Eu sei o que eu tenho visto. Alguns testemunhos de coisas tremendas que eu tenho visto. Deixa eu te dizer uma coisa. Há mais ou menos 11 anos atrás, a minha esposa, ela fez um concurso. E ela passou esse concurso. E simplesmente, pela fidelidade, nós começamos a declarar, há um tempo atrás, essa passagem. O meu povo habitará no lugar de paz. Simplesmente, a honra do Senhor veio. E a minha esposa tomou posse nesse concurso. Algo que a gente nem imaginava, já até tinha esquecido desse concurso. E simplesmente ela tomou posse. Hoje ela é uma concursada de algo que ela fez há 11 anos atrás, em 2010. Deus cumpre a palavra dele. Basta você entender a palavra dele, viver uma vida de princípios. E os princípios do Senhor serão estabelecidos na tua vida. Quais são os meios que a coisa vai acontecer? Eu não sei. Mas cumpra o princípio, comece do princípio. E se você começar do princípio, não se preocupe. O final, com certeza, já está estabelecido por Deus. O final é uma vida de sucesso e de honra. Os meios pertencem ao Senhor. Como Ele vai fazer? Não sei. Os apóstolos não tinham a certeza do que iria acontecer. Mas o resultado foi a glória de Deus e a promessa sendo estabelecida. Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso,
Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se alguém for surpreendido em alguma falha, nós que somos espirituais, nós temos que corrigir o irmão, mas em amor. Se algum dos irmãos forem pego na falha de repente estar quebrando um princípio, nós que somos espirituais temos que corrigir esse irmão em amor. Se ele está de repente quebrando o princípio de não dizimar, de não ofertar, nós temos que chamar o irmão, explicar para ele, corrigir o irmão em amor e explicar para ele. Muitas vezes tem irmãos que não dizimam porque não conhecem, porque simplesmente não é explicado para ele da maneira correta a respeito de dízimo e de oferta. Eles não entendem a respeito do princípio. E também a palavra diz, se alguém julga ser alguma coisa não sendo, a si mesmo engana. Então, se a gente quer corrigir um irmão, a gente tem que corrigir o irmão, porque a palavra tem, mas se a gente se julga ser alguma coisa, simplesmente a gente vai vir com um dedo acusador e simplesmente nós não veremos a glória de Deus que o Senhor Jesus quer fazer. Porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, olha, irmão, nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Algo que eu acho muito interessante é que muitas vezes a gente só quer fazer participante aquele que nos instrui as coisas horríveis que acontecem na nossa vida, as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas a Bíblia está dizendo, olha, faça participante as coisas boas também. Participe com aquele que te instrui, com o teu pastor. Participe as coisas boas que estão acontecendo na tua vida. Ei, deixa eu te dizer, você recebeu uma bênção, chega no seu pastor, pastor, olha só que bênção aconteceu na minha vida, glória a Deus, para que o teu pastor se alegre com você, para que o seu pastor fique feliz com você. Se você recebeu uma coisa, uma bênção, seja participante também. Se você recebeu alguma questão jurídica, alguma coisa, seja participante com o seu pastor das coisas boas também. De Deus não se zomba. Um homem que nós precisamos aprender a viver uma vida de princípios para sempre plantar no Espírito e não na carne. Se nós estivermos, infelizmente, plantando na carne, nós colheremos morte e corrupção. Mas a partir do momento que nós estamos plantando no Espírito, vida e paz, vida eterna será estabelecida. Enquanto nós tivermos oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem. Principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Se você tiver a oportunidade, continue sempre fazendo o bem, mas principalmente seja participante aqueles da família da fé. Faça o bem àquelas pessoas que estão contigo. Sirva os irmãos que estão contigo, os teus pastores, abençoe. Algo que nós procuramos ensinar no ministério onde nós estamos é o princípio de honrar as pessoas, de abençoar as pessoas. Abençoe, sim. Você sentiu no seu coração de abençoar alguém? Abençoe. Porque quando você abençoa, na realidade quem está sendo abençoado é você. Você está tendo a oportunidade de ser abençoado. Muitas vezes nós vamos ofertar na vida de pregadores, de ministros, e a pessoa, não quero. Falar, irmão, não me impeça de lançar essa semente, porque quando a gente entende o que é semente, Deus vai multiplicar a sementeira de quem semeia.
Então, quando eu entendo o que qualquer pessoa carrega, qualquer um daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, carrega, e Deus fala, abençoe fulano, deixa eu te dizer, eu estou lançando uma semente. E com certeza, se eu fizer participante da minha honra, das bênçãos que estão sendo vindo sobre a minha vida, os domésticos da fé, se eu continuar fazendo bem e entender e estiver abençoando as pessoas, com certeza a bênção do Senhor virá sobre a minha vida, porque eu vivo honra por honra. Eu não vivo por coisas, eu vivo por honra. E quando eu vivo por honra, eu pratico esta palavra. Tiago 1 fala a respeito da prática. 1:25 diz que quando nós praticamos, nós seremos muito felizes em tudo o que empreendermos. Quando você entende questão de princípios, vive uma vida de obediência, entendendo a palavra e praticando a palavra, tudo que você empreender, você vai ser muito feliz. Em primeiro lugar, a passagem apela para as pessoas espirituais. Está dizendo, olha, você que é espiritual, tenha uma atitude espiritual. Uma atitude em que o Senhor vai lhe aprovar. Corrija o seu irmão com brandura. Carregue a carga do seu irmão. A palavra do Senhor fala quando a gente tem que suportar um ao outro, ela está dizendo de dar suporte. Ela está dizendo, olha, seja suporte. Seja o suporte para que o seu irmão seja levantado e venha andar exatamente naquilo que Deus tem para ele. O suportar aqui não é algo pejorativo que vai trazer um peso para você, não. O suportar que ele está dizendo é dê suporte. Seja alguém que ajude o seu irmão a caminhar naquilo que Deus tem para ele. A crescer naquilo que Deus tem para ele. Apoiar sistematicamente aqueles que o instruem. Deixa eu te dizer, a palavra está dizendo, apoie aquele que te instrui. Ajude, dê apoio, dê o suporte para que aquele irmão que está te instruindo alcance aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. Você seja de fato um canal. Se Deus está te abençoando, se Deus está trazendo coisas boas para você, apoie aquele que está te instruindo. Olhe para ele e fala, pastor, o que o senhor está precisando para a gente alcançar os projetos? Deixa eu te dizer, muitas vezes os teus pastores têm projetos. Ele tem projetos e os projetos vão ser necessários, muitas vezes, financiamento. E se Deus está te honrando, não se preocupe, ande por honra e honre os projetos. Os projetos, a visão que Deus colocou no coração, de repente o seu pastor, daquele que está te instruindo, honre ele, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Para quê? Para que o reino de Deus venha a ser expandido e pessoas sejam alcançadas, para que não haja necessidade no meio dos santos. Honre, abra o teu coração, apoie sistematicamente, apoie o crescimento, perceba. Uma das coisas que nós temos falado muito, conheça sempre o caráter daqueles que te instruem. Sabe para quê? Para que na hora que ele falar algo, você olhar e falar assim, eu vou investir. Na hora que vier algo ao seu coração, você fala, eu vou investir. Faça o bem, com cuidado extra, principalmente, tenha um cuidado extra. Faça o bem a todo tempo, mas tenha um cuidado extra em relação aos domésticos da fé. Aqueles que estão caminhando contigo, que são da família do Senhor. Faça algo diferente em relação. Tenha um cuidado especial em relação aos da família da fé.
Se a gente pode fazer uma coisa e não faz, a gente está pecando. Muitas vezes a gente está no lugar, está na igreja e a gente está vendo que algum irmão está passando alguma necessidade. E se a gente não faz, podendo fazer o bem, a gente está em pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala acerca da ceia, algo chama muita atenção. E que Paulo não está gloriando a reunião daqueles homens, porque simplesmente eles não estão se reunindo para glorificar a Deus por aquilo que Jesus fez na cruz, pela ceia do Senhor, pela obra da cruz, pelo testemunho de Cristo sendo o nosso substituto. Eles, em vez de celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez, eles estavam se reunindo, muitos estavam comendo demais, como se não tivesse comida em casa, e deixando os outros passar necessidade, deixando os outros ficar sem comer. Deixa eu te dizer, quando nós nos reunirmos como igreja, vamos prestar atenção no que é que está acontecendo no corpo em si. E como lá em Atos capítulo 11, eles se levantaram para suprir a necessidade dos irmãos, hoje nós temos que nos levantar e ver e tornar participantes dos domésticos da fé. Fazer o bem para eles. Fazer o bem. Para simplesmente os domésticos da fé. Abraão foi o primeiro dizimista. Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa tremenda. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra contra 4 reis. E quando ele estava trazendo o despojo, ele veio a ele o rei Melquisedeque, o rei de Salém. E Melquisedeque olhou para Abraão e falou assim: bendito seja Abraão, porque Deus é contigo. Bendito seja Abraão, porque Deus é contigo. O Deus do céu e da terra, seja Deus, o Deus Altíssimo. E ele entregou na tua mão todos os adversários. E Abraão, entendendo, simplesmente Abraão separou o dízimo do despojo. E tudo que tinha sido entregue a Abraão, Abraão entregou de dízimo ao rei Melquisedeque. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente pensa que o dízimo é da lei, mas Abraão dizimou antes. A lei ainda não tinha sido entregue. Abraão vinha desenvolvendo um relacionamento com Deus, que havia abençoado. A mão do Senhor estava com ele naquela batalha e o levou à vitória. Ao encontrar um sacerdote, que é alguém reconhecido para trazer ensinamento divino, interceder entre os homens e Deus, Abraão, e abençoou por ele. O livro de Hebreus, capítulo 7, fala sobre isso. Melquisedeque transmitindo bens espirituais e recebendo bens materiais. Melquisedeque, quando chegou a Abraão, ele transmitiu bens espirituais,
mas ele recebeu bens materiais. Quando você está dizimando, quando você está ofertando, você está transmitindo bens materiais. Mas o Senhor é que está recebendo e vai transmitir para você bens espirituais. Paulo fala sobre isso. Abraão, por reconhecer que a fonte de toda a sua riqueza e renda é o Senhor, entende que tem responsabilidade de dar suporte àquele que cuidava em trazer informações divinas e fazer a mediação. Abraão entendia que a sua fonte de riqueza e de renda vinha do Senhor. Por ele entender isso, ele sabia que tinha que dar suporte àquele pelo qual veio trazer as bênçãos espirituais para ele. Olha que coisa tremenda. Ele sabia que tinha que tornar participante aquele que estava trazendo para ele as bênçãos espirituais. Olha que coisa profunda. Abraão estava simplesmente tendo esta convicção. Eu tenho que dar suporte a ele, porque ele está transmitindo para mim algo espiritual. E em relação às coisas naturais, eu tenho para suprir a necessidade dele. Vou fazê-lo participante das coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Como Abraão não tem como dar diretamente para Deus esse recurso, ele entrega para aquele que o representa. Meu Deus! Como Abraão não tinha como dar diretamente o dinheiro, o dízimo para Deus, ele entregou simplesmente para aquele que representava Deus, Melquisedeque. Aquele que veio como alguém instruído, alguém enviado por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está numa igreja, se você está congregando no lugar, Deus te colocou naquele lugar, deixa eu te dizer, dizime exatamente naquele que está te instruindo, no lugar onde você está sendo instruído. Não é de Deus você está congregando num lugar e pegar o seu dízimo e dizimar em outro lugar. Ei, faça participante aquele que te instrui, aquele que traz para você o alimento espiritual que você precisa. Não invente de dizimar em outro lugar, não é de Deus. Você tem que dizimar. Muitas vezes a gente vê pessoas simplesmente dizimando na vida de pastor. Eu congrego em tal lugar, mas eu vou dizimar na vida do pastor fulano de tal. Isso não é de Deus. Você tem que dizimar exatamente onde você está sendo. Ofertar na vida do pastor, glória a Deus, aleluia. Não, pastor, eu quero ofertar na sua vida. Já chegou até mim várias vezes, pessoas perguntando, pastor, eu congrego em tal lugar, mas eu estou dizimando na vida de pastor fulano de tal, ou ciclano fulano de tal. Meu irmão, em nome de Jesus, pare com isso hoje. Não é de Deus, a Bíblia é muito clara. É ela que nos instrui. Ei, faça participante das coisas boas, aquele que está lhe instruindo. O seu dízimo, devolva exatamente no lugar onde você está sendo instruído. E pastores, se você estiver recebendo o dízimo de pessoas, é em nome de Jesus Cristo, pare com isso hoje. Isso não é de Deus, isso é estar saqueando as pessoas. Isso é estar saqueando. Oferta, as pessoas podem ofertar. Quantas vezes eu tenho visto pessoas receberem dízimo dos outros? Nós já chegaram em nós, já chegaram na nossa vida. Falaram assim, olha, eu ganhei uma causa tal, assim, e Deus colocou no meu coração que é para dizimar na vida de vocês. Não foi Deus. Quantas vezes eu e a pastora Paloma já falamos, não foi Deus. Irmã, se você quiser ofertar na nossa vida, glória a Deus, a gente recebe. Mas o dízimo você devolve na igreja onde você está. Porque é lá que você é instruído pela palavra. É lá que tem pessoas que estão aprendendo, estudando, estão instruindo você na palavra. Foi isso aqui que Abraão fez.
Abraão não tinha condição de entregar o dízimo dele diretamente para Deus, mas ele entregou exatamente para aquele que estava trazendo a instrução de Deus para ele, que estava trazendo as coisas espirituais para ele. Em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém que está te instruindo, uma igreja, um lugar, dizime. Eu já ouvi pessoas dizer: porque a palavra diz que nós temos que entregar o dízimo na casa do tesouro. Aí falou assim: eu sou a casa do tesouro. Irmão, pelo amor de Deus. Eu já vi isso, o cara falar: eu sou a casa do tesouro. Então tem que dizimar para mim mesmo. Meu Deus. A que nível de engano as pessoas querem estão vivendo para de repente... Meu irmão, não é isso não. Vamos ser honestos, irmão. Vamos ser honestos, irmão. Em nome de Jesus Cristo. A gratidão a Deus no coração é revelada através do reconhecimento do trabalho realizado pelo sacerdote. Abraão é tão homem de Deus quanto Melquisedeque. Na verdade, é em Abraão que a promessa da redenção se concretiza. Mas a riqueza dele vem de Deus, através do gado, das terras, dos despojos que ele possuía. Melquisedeque, por sua vez, não tem de onde tirar sustento, pois o recurso que administra é espiritual e não material. Abraão entendeu que toda a riqueza dele veio de Deus. E ele entendeu que Melquisedeque não tinha de onde tirar sustento, porque toda a riqueza de Melquisedeque era espiritual. Mas Abraão sabia que aquele que trouxe as coisas espirituais para ele, ele tinha que ofertar, porque quando ele ofertava para Melquisedeque, quem estava recebendo era Deus. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 9, que ele fala, olha, que ele estava recebendo a oferta, mas ele estava recebendo o físico, mas quem de fato estava recebendo o espiritual era Deus. A oferta que entregaram para Paulo. Entregaram para Paulo, mas quem estava recebendo era Deus. Então, é obrigatório, é uma questão de princípio a gente entender isso. Reino de Deus é uma questão de entendimento. A gente entende, a gente vive. A gente não entende, a gente fica patinando no mesmo lugar. A gente não vai conseguir viver o melhor de Deus. Amém? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Nós continuaremos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.